Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e esse é mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje teremos uma conversa muito especial, será uma conversa sobre psicologia aplicada à vida e à condução de pacientes em doenças graves, como na oncologia. Hoje eu estou recebendo a professora da Unijuí e mestre em psicologia social, Flávia Flach. Bom dia, Flávia. Bom dia. Falei bom direito? Dia. Falou direito. A Flávia, ela, além de professora da Unijuí, de mestre, de desenvolver todos os seus trabalhos, ela coordena o grupo Laços de Vida, que é um grupo que faz apoio e ausculta e psicológica a pacientes que passaram, estão passando, ou famílias de pacientes que passaram ou estão passando pelo tratamento do câncer. Muito bem. Muito bem, bom dia a todos. Bom estar aqui, né, nessa manhã linda de sábado, para a gente poder falar um pouco mais, né, do trabalho que a gente desenvolve na Unijuí com o grupo Laços de Vida. Professora Flávia, um pouco para os nossos ouvintes saberem, a senhora é daqui de Juí mesmo, né, de família daqui, falar um pouquinho sobre você, sua trajetória acadêmica. Tá bem. Bom, eu sou natural daqui de Juí, né, minha família toda daqui, embora só tenha eu permanecido em Juí, né, os demais foram saindo aos poucos, né, eu sou formada em psicologia aqui pela Unijuí, né, pela segunda turma do curso de psicologia, né, daqui da Unijuí. Vamos fazer, acho que quase 30 anos de formada já, o tempo passa. Sou professora da Unijuí desde 1997, isso é meio assustador. Isso é meio assustador. E também sou psicóloga da rede pública, né, na área da assistência social, num CREAS, num serviço que atende violência, né, mas na Unijuí eu tenho mestrado em psicologia social institucional pela URGS, e meu foco das disciplinas e das orientações de estágio, inclusive, são mais voltadas realmente à área social. A gente começou, na verdade, eu comecei a ter um trabalho mais voltado à questão da oncologia já há bastante tempo atrás, eu acredito que uns 15 anos atrás, mas em Santa Rosa, com um grupo que a gente tinha junto à Liga de Combate ao Câncer de Santa Rosa. Então, nós tínhamos um grupo de apoio lá que, acredito que perdurou por muitos anos, né? Foi um grupo que acabou sendo interrompido ali na pandemia e a gente acabou, depois da pandemia, não retomando. Daí, um pouco antes disso, a gente começou com o trabalho na Liga de Combate ao Câncer aqui, e hoje a gente está com um grupo na Unijuí. Acontece na Unijuí mesmo? Acontece na Unijuí. Né? A nossa escolha foi por acontecer desde o ano passado, né? Por isso acontecer nas dependências da Unijuí, né? Até por conta de ser um espaço neutro. Né? A gente tentou buscar um espaço neutro que não seja um hospital, né? Que não seja uma clínica, que não seja um grupo, né? Específico, para também deixar com que toda a comunidade, né, se sinta livre, né, para participar, e também para ser um espaço que não transmite a eles nenhuma experiência dolorosa. Claro. A gente falando em experiência, uma das nossas preocupações com ambiência dentro da Oncoclínicas é isso. Desde a recepção do ambiente interno, e isso é uma filosofia dos centros de tratamento de câncer, é para que nós possamos provocar lembranças boas e transformar. Esse é um desafio que nós temos. E vocês já acompanharam a entrega das flores no final do tratamento? Sim. É transformar essa jornada no mais leve possível e, sempre que possível, numa jornada positiva e numa experiência positiva.
é lembrar da jornada como uma vitória. Né? Exatamente. Não como um fardo. Né? Uma dádiva e não um fardo. Sim. Até a gente agradece o espaço, né, da Oncoclínica, porque as meninas têm ido, né, até lá já há algumas semanas, né, poder conversar com os pacientes e poder também acolher, né, nesse momento né, de tratamento, e também apresentar para eles a possibilidade que eles têm de participar do grupo, caso haja interesse, mas também de poder acolher, né, no momento que eles estão ali esperando, né, na sala de espera. E eu achei muito interessante esse enfoque na família, no meio social do paciente. Cada vez mais nós conversamos aqui, em outras oportunidades com o público, falando sobre rede de apoio. E o quão fundamental a rede de apoio é no resultado de um tratamento oncológico. E às vezes, dentro do nosso contexto, essa rede de apoio não se fortalece até mesmo pelas questões profissionais das pessoas, das distâncias dos filhos. Né? Às vezes a rede de apoio se forma com os vizinhos, com os familiares. Nem sempre é só a família, né? Mas a família é fundamental. Sim, fundamental. Acho que a gente tem, ao longo desses anos, uma diferença na organização das famílias também. Sim. Né? Então, a gente tinha antigamente aquela família que vivia toda junta, né? A gente tinha e famílias mais numerosas também, onde às vezes os filhos começavam a trabalhar mais tarde, às vezes as mães não trabalhavam, ficavam em casa com seus filhos, né? Então, a gente tinha esse núcleo muito mais fortalecido e presente, né? Hoje a gente tem o quê? Bom, até por uma via socioeconômica, as pessoas, todo mundo da família, às vezes, precisa já estar no meio no meio de trabalho. Então as pessoas acabam também tendo menos tempo, convivendo menos em casa, né? E às vezes nesse momento, que é um momento de preocupação, de medo, né, de dor, às vezes realmente os familiares, eles não conseguem servir de apoio para essas pessoas por conta profissional, mas também às vezes por conta emocional, né? Deles também não conseguirem lidar com esse momento, né? É sempre um momento que fragiliza e mexe com emoções, e às vezes... Com todo mundo. Com todo mundo. E é o momento de se trabalhar angústias, culpas, relações mal resolvidas, né? E isso tudo às vezes pode afastar e não agregar. Né? E as pessoas normalmente, perdidas dentro dos seus sentimentos, acabam não reconhecendo, não sabendo focar essas emoções todas para aproximar e para poder ajudar. Né? E como é importante, primeiro, ouvir, primeiro escutar, e depois saber orientar de forma profissional. Exatamente. Por isso que a gente também abriu o grupo para pacientes e familiares. Porque a gente percebeu que o grupo, ele pode ser uma via de diálogo interno. Porque a gente percebeu que algumas pessoas, elas não conseguiam falar no seu espaço de casa sobre os seus medos, né? E conseguiram falar no grupo, né? Porque, na verdade, você tem um mediador ali, né? Você tem alguém neutro, né? Que pode auxiliar nessa conversa entre eles. Então, isso também foi bem importante. E auxiliar de forma profissional. Exato. Sabendo exatamente o que está fazendo, aplicando técnicas, aplicando ciência dentro dessa conversação do grupo. E isso é extremamente importante e eficaz. Nós antes aqui, fora do ar, né, quando chegamos, trocávamos algumas experiências sobre as jornadas dos pacientes que nós acompanhamos. E como é comum a gente ver o paciente solitário, sozinho, apesar de ter lá a família que traz, que busca, ele fechado em si mesmado dentro de si, tendo que trabalhar sozinho todas as suas dores, angústias, preocupações e incertezas que qualquer doença grave traz, ainda mais o tratamento de câncer. E uma frase que eu sempre falo para os familiares, que às vezes me chegam... mas ele está muito agressivo, doutor, ou ele está difícil.
ele não está se abrindo com a gente, e que eu digo, gente, primeira coisa, vamos nos colocar no lugar dele. Né? Estar em tratamento de câncer é como ter uma arma apontada. Nem sempre essa arma vai disparar, ou essa arma é uma arma tão fatal. Mas nós precisamos que as pessoas, que quem está junto com a gente, nos ajude a enxergar o perigo da arma. E às vezes tirar ela do foco, né? E reconhecer o perigo também, saber que aquilo pode ser perigoso, porque há aqueles que também entram em negação, e a negação da doença também pode ser fatal. Sim. Porque ele não terá os cuidados necessários. Mas como nós reconhecemos, às vezes, nos primeiros passos da jornada, um paciente que é fisicamente saudável, que é jovem, que tem tudo para vencer o câncer, e durante aqueles primeiros passos da jornada nós identificamos fragilidades emocionais, fragilidades na alma, e que nos dão a pista de que o tratamento não vai ir bem, e acaba não indo bem. Pessoas fragilizadas emocionalmente, por mais fortes que sejam biologicamente, fisicamente, acabam tendo desfechos ruins no tratamento do câncer. A ciência nos diz, mas eu estou falando aqui como observador de jornadas, aí, como pastor de ovelhas aí na minha caminhada. Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é importante a gente pensar, porque muitas pessoas elas pensam assim, bom, o meu adoecimento é um adoecimento físico. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer os meus tratamentos, eu preciso tomar os meus remédios, e isso já é o suficiente. Então o que é importante a gente pensar, em qualquer processo de adoecimento, principalmente os processos mais crônicos, que são processos de adoecimento demorados, com tratamentos demorados e às vezes com tratamentos invasivos também, de que nós somos um todo. De que se a gente não está bem emocionalmente, a nossa condição física também não vai ir bem. E o outro lado também é verdadeiro. O nosso adoecimento físico, ele afeta o nosso emocional. Então a gente precisa pensar nas duas coisas, porque às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, mas eu não preciso de terapia, eu não preciso de ninguém que me escute, porque o meu problema é físico, eu já estou me tratando, já estou indo no médico, já estou fazendo tudo que é, e a gente tenta fazer com que o sujeito perceba o quanto psiquicamente ele não está bem, e o quanto isso vai afetar no tratamento, não só na aceitação do tratamento, mas também na questão de como você lida com o tratamento e o que você espera desse tratamento, Como você disse, assim, a negação é muito comum, em alguns pacientes, principalmente, eu acredito que pacientes mais jovens, que, passam aquela ideia de não, isso não está acontecendo, isso não vai acontecer, esse diagnóstico não está certo, as coisas não são assim. E quanto mais o sujeito permanecer em negação, mais tempo vai se passar, e infelizmente a gente sabe que para alguns processos de adoecimento, o tempo é vida, Exatamente, o tempo é vida. Por isso que também a gente tem pensado na questão da prevenção, o quanto é complicada a prevenção, porque a gente não pensa antes, a gente pensa depois que as coisas começaram a acontecer, Só que se a gente pensar antes, o quanto a gente pode evitar, há quanto tempo a gente fala da questão da prevenção, da gente se tocar, da gente conhecer o nosso corpo. As pessoas, elas não se tocam. Ainda a gente tem uma repressão muito grande com relação a gente se olhar no espelho, a gente se observar, a gente perceber pequenos sinais de alerta, e da gente procurar ajuda nesses pequenos sinais de alerta. E é muito importante trabalhar a negação, essa negação de que não vai acontecer comigo, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar fumando,
que comigo não vai acontecer. Né? Eu vou continuar sedentário, eu vou continuar comendo de tudo industrializado, não vou cuidar com a minha saúde física, não vou procurar o médico e fazer meus exames de rotina, porque eu não preciso, eu estou me sentindo bem. Né? Trabalhar isso com as famílias também de quem já teve câncer ou está tendo, porque a família tem uma suscetibilidade aí genética, uma propensão por ter um familiar já com câncer. Né? O paciente que teve... eu tenho um exemplo assim, clássico sobre negação e sobre a força do vício, né? De um paciente fumante que teve um infarto e precisou fazer revascularização cardíaca, cirurgia de ponte de safena. Ele teve trombose arterial de membros inferiores e amputou as 2 pernas. Ele teve um novo infarto na ponte de safena e precisou passar um stent na ponte de safena. E aí ele teve um tumor, teve um câncer. E ele só parou de fumar, ele já despedaçado pelo cigarro. Né? O cigarro foi amputando pedaços, ele foi infartando, infarto sobre infarto, muito sequelado. Ele para de fumar quando ele descobre que tem um câncer agressivíssimo, também provocado pelo cigarro. Então, aí outro detalhe, né, que eu sempre digo para as pessoas, que a principal causa de saúde, causa de doenças retirável é o cigarro, principalmente para câncer e doença cardiovascular. E para quem fuma, tentar parar de fumar. E se não conseguir, busca ajuda. Né? Existem programas na rede pública, busca o psicólogo, o programa do postinho, mas busca ajuda, a gente para de fumar. Né? Então, essas negações do dia a dia que não vai acontecer comigo. E exemplificando aqui, eu vi esses dias uma entrevista do ator Jerry Lewis, né, do humorista Jerry Lewis, que já faleceu, e ele deu uma entrevista na década de 70, fumando, e era uma entrevista ao vivo, e uma fã fala ao telefone assim: Jerry, eu tive na década de 70, estávamos estreando as cirurgias cardiológicas, e o grande estudo que mostrou que o cigarro matava foi feito com médicos, né? E os médicos começaram a perceber que os médicos que fumavam morriam, e os que não fumavam não morriam. E ela diz assim: eu tive 2 infartos, precisei fazer uma cirurgia, e eu parei de fumar. Eu vejo você fumando, você é tão jovem, bonito, ativo, você deveria parar de fumar. E ele, com cigarro na mão, fala assim: eu concordo que cigarro é uma coisa muito boa, mas eu tenho a certeza de que para o meu organismo ele não faz mal. Então tu imagina, né? Esse tipo de negação acontece todos os dias. Né? Não, e é interessante assim, porque cigarro, o excesso de alimentação, né? Ou seja, quem come compulsivamente, né? Todos os nossos excessos, o excesso de bebida, né? Todos os nossos vícios, eles têm um fundo emocional, né? Ou seja, o sujeito ele busca ali na bebida, no cigarro, na comida, né? Um alívio, muitas vezes, de dor também, né? Um alívio de angústia, um alívio de ansiedade, né? Então, daí a gente percebe que parar, né, com esses vícios precisa de acompanhamento, porque isso vai causar abstinência, né? Então, até a abstinência pessoa... física, Exato, né? a abstinência física. A própria pessoa que come excessivamente, né, se ela resolver, por conta, diminuir a sua alimentação, a sua ansiedade a gente sabe que vai aumentar. E ela vai ter distúrbios endócrinos metabólicos. Também, vez, exatamente. Né? Então é preciso um acompanhamento, né, para isso. Então, às vezes, o sujeito ele acaba conseguindo refletir sobre isso quando tem um adoecimento grave. Mas às vezes e ligado ao câncer, né? Obesidade e má alimentação hoje são as principais causas. A gente tem falado aqui sobre a epidemia que nós estamos tendo de câncer em pessoas jovens. Então, até 15 anos atrás, nós não víamos tanto. Da pandemia para cá, olha, eu tenho um recorte hoje diferente. Eu trabalhava no serviço público. Era muita gente de todos os lugares. Hoje, eu trabalho nós temos um serviço que é privado, mas que atende pessoas do Brasil todo que procuram uma pesquisa clínica. E nós estamos tendo um recorte
com muito menos pacientes e muito mais casos em pessoas abaixo de 40 anos. Uhum. Principalmente tumores gastrointestinais. Uhum. E até pouco tempo atrás eu falava, nós temos algumas pistas do que está acontecendo. Hoje as pistas estão muito bem sedimentadas. Uhum. Mudanças de hábitos de vida. Uhum. Os millennials, essa geração millennium, ela tem 50% mais chances de ter câncer gastrointestinal. Uhum. Porque eles são mais sedentários. Porque eles comem mais industrializado. Porque eles comem menos, se alimentam com menos alimentação in natura, né? Alimentos frescos. Tem um nível de estresse e ansiedade maior do que a nossa geração, do que outras gerações. E eles consomem mais álcool. Apesar de nós termos vindo de uma geração que fumava e deixou de fumar, e que uma criança de 5 anos, se fosse numa padaria e comprasse uma garrafa de pinga, ele passava no caixa e pagava e levava embora. Né? Não tinha restrição forte. Apesar de todas as restrições, o aumento de álcool tem sido significante nessas gerações. E durante a pandemia, o consumo de álcool entre os jovens aumentou. A solidão, né? Muito. E nós estamos assustadoramente recebendo mais pacientes. Então, assim, ó, pessoal, comam melhor. Vão para academia, vão fazer exercício, vão caminhar ao ar livre, vão comer comida saudável, que é alimento. O Dr. Antônio Buzaide, um grande oncologista lá do Einstein, o Antônio Buzaide, ele sempre fala sobre a dieta divina, que é a dieta anti-câncer. Sabe o que é a dieta divina? Tu sabe, assim, uma cuca recheada, linda? Deus fez isso? Não, foi a sua avó. Tá? Comida divina é a comida que Deus fez. Né? Aquela salada bonita, aquela fruta bonita. Né? Água, gente, tomem água. Né? Então, e as pessoas às vezes negam, e essa geração também tem negligenciado. Eu acho que nós precisamos de uma retomada. Os vícios, procurar tratamento, procurar sempre apoio, como o apoio é diferencial até para emagrecer, né, gente? Sim. O apoio é um diferencial para a gente progredir na vida. E você falando sobre apoio familiar, eu disse essa semana numa outra entrevista que nós, como seres pensantes e seres sociáveis, a sociedade é a base que nos faz humanos. Não é? E o núcleo social, o primeiro núcleo social que existe é o núcleo da família. E esse é um núcleo tão denso, né, que nos acompanha até depois da morte. Né? Então, é essencial a gente poder estar amparando para que esse grupo também possa estar ajudando. As nossas primeiras referências são a família, né? Quem introduz no bebê a alimentação. Isso aí. Então, a criança começa a aprender a experienciar diferentes alimentos com a mãe, em casa. Né? Depois é que ela sai para círculos maiores, como a educação infantil, né? Mas todas as nossas referências de vida, de organização de vida básica, ou organização emocional, organização de vínculo, de afeto, de proteção, tudo isso é a referência à nossa família. Né? E daí a gente pode pensar que aquele sujeito que não teve essas referências, ou teve essas referências de forma muito fragilizada, consequentemente, à medida que ele crescer, vão aparecer algumas lacunas, né? Aquele sujeito que não teve vínculos de afeto, né? Que não teve boas relações familiares, ou que teve relações familiares realmente doentias, né? Ou agressivas, quando vai chegar lá na adolescência ou na vida adulta, ele começa a manifestar reflexos dessa questão, às vezes nas suas próprias relações, né? Nos seus namoros, né? No seu relacionamento com seus amigos, né? Na escola. Então é preciso também que a gente se atente a isso. Óbvio, não vamos culpabilizar unicamente a família por todos os problemas, né? Senão daqui um pouco vão me matar aí nas redes. A família, sim, é o nosso primeiro vínculo, mas a gente depois sai
do vínculo da família, principalmente perto da adolescência, a gente começa a se desvincular da família e se volta muito mais para os nossos grupos sociais, né? Para os nossos amigos, para outros grupos, e a gente começa a pegar referências também que vêm de fora. Às vezes que são referência das redes sociais, por exemplo. Como hoje os nossos adolescentes, os nossos jovens, muito dos seus exemplos de vida vêm das redes. Exatamente. Vem daí, né? Então a gente sabe que isso acaba afetando em muito aquilo que o sujeito acredita e como esse sujeito também vai levar a vida, né? Nós falamos muito sobre a síndrome do abandono na infância, né? Que é o abandono emocional, e como isso tem repercussões na segurança, na agressividade, na impulsividade das pessoas, né? E que tem relação com câncer. Pessoas que são acometidas por abandono emocional, o abandono emocional ele é muito maior do que o abandono físico, porque há pessoas que viveram em lares numerosos assim, e tiveram um abandono emocional, né? E tem relação com câncer. Essas pessoas têm mais câncer. Então, vejam vocês o que são as relações. A psicossomática, né? Diz isso, quanto o nosso corpo ele pode adoecer por fatores emocionais. Então, aquele sujeito que pode estar desenvolvendo um câncer, pode ser que a mola propulsora, né, desse processo de adoecimento tenha sido as questões psíquicas. Mas muito relacionado. Nós temos, assim, relações brutais com as questões psíquicas e geração de câncer. Sabe que quando chegou a carta de proposta da parceria do grupo Laços de Vida, desenvolver trabalhos lá dentro da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, eu achei fantástico. Uma das filosofias nossas ali de tratamento é que nós não tratamos doença, nós não somos um centro de tratamento de câncer, nós tratamos pessoas. E para tratar as pessoas nós precisamos tratar as famílias. Chegando no meu consultório, o meu consultório ele é grande, ele tem 2 sofás lá dentro, porque normalmente eu faço reunião familiar lá. Nós chamamos a família para conversar, porque isso é essencial. Não gosto do paciente sozinho. Eu não gosto do paciente só com aquele familiar. Né? É essencial a inserção da família, e às vezes aquela família que não é de sangue, né? Que é o vizinho que tem uma relação muito próxima, o grande amigo que não arreda o pé até o final. Mas é importante a gente estar dividindo, e claro, né, dentro das condições da vontade do paciente de dividir isso com pessoas próximas. Sim. Mas que é extremamente importante. Outra frase é quando a família chega primeiro, que é uma frase que é comum a todo oncologista. Doutor, não conta para ele. Ele não vai conseguir suportar saber disso. Sabe que a gente tem escutado isso muito, né? Então, não só no grupo, nesse estágio, né, mas nos outros estágios que eu acompanho de outros alunos que estão na área hospitalar, né, das famílias também dizendo assim, bom, a gente recebeu o diagnóstico, é um diagnóstico de câncer, é um diagnóstico grave, a gente não quer contar porque ele não vai suportar o diagnóstico, né? E o quanto a gente começa a perceber que esse não contar retira do sujeito o direito dele fazer as suas escolhas. De viver a sua vida, de Exato. saber. E ele quebra, eu sempre digo para a família, primeiro, estatisticamente, cientificamente, o paciente vai melhor quando ele sabe tudo da sua doença. Sim. E depois, eu tenho que ter um vínculo de confiança com esse paciente. Se eu mentir para ele, ou se ele perceber que eu omiti alguma coisa dele que era importante para ele, eu quebrei esse vínculo e a gente não vai conseguir prosseguir com o tratamento. Exatamente. E claro, né, nós não vamos fazer uma iatrogenia também, né? Nós também não vamos... A iatrogenia é quando a ação do médico causa um dano. E às vezes essa ação é um remédio, mas ela vai causar um dano maior. Então eu não vou, claro, causar uma iatrogenia chegando para alguém falando assim, você tem um câncer 3 meses de vida. Tá?
A forma como a notícia é dada, né? E a forma como a gente conversa e explica para o paciente dentro do entendimento dele. Não adianta eu depositar termos técnicos e estatísticas sobre uma doença para um paciente que não está naquele nível de compreensão, mas dentro daquilo que ele alcança, explicar ser o mais claro possível sobre a doença. E outro ponto que eu sempre toco com os meus pacientes, logo nos primeiros meses de tratamento, mesmo aqueles que tenham um excelente prognóstico, como vai ser o final? Isso é fundamental porque os coloca para refletir sobre a possibilidade de morrer, e eu sempre digo o seguinte, não é que você vá morrer, é que nós não temos certeza sobre o dia de amanhã, nem eu tenho. Eu posso sair hoje aqui, tropeçar ali na escada, então nenhum de nós tá livre de... E a gente tem que planejar essas coisas, como vai ser, deixar bem conversado, bem entendido. E os pacientes que evoluem em fase final, e nós temos essa conversa bem, como a família está mais tranquila, porque ele tranquiliza a família. E já existe até um planejamento de como é a sua partida, né? Quem ele quer por perto. A gente acompanhou a Preta Gil agora, né? Que foi fantástico isso, assim. O momento que ela entende e que os médicos dizem que não há, que ela quer retornar ao Brasil e não consegue, mas consegue planejar o funeral, falar com as pessoas próximas. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente retira do sujeito quando a gente não conta. Exatamente. Né? Porque todo mundo, eu acho que gostaria de poder planejar daqui um pouco os seus últimos dias de vida. O que você precisa rever? Né? A gente precisa pedir perdão para alguém, a gente precisa retomar a comunicação com alguém que a gente não fala há muito tempo, a gente quer dizer, olha, tal coisa eu quero que fique com você, né? Tal objeto eu quero que fique com você, né? Então, tudo isso, né, é direito do sujeito, porque é a vida dele, né? E no momento que não existe essa comunicação, você está tirando dele esse direito, né? Então, acho que nenhum familiar poderia escolher exatamente. Então, assim, por mais fragilizado que o sujeito esteja, por mais idoso que ele seja, né? Ele ainda tem um tempo e ele pode planejar algumas coisas, né? Tanto que às vezes conversa dentro da psicologia hospitalar, a conversa no leito, né? Muitas vezes o paciente ele tá nos últimos momentos de vida e ele tá querendo dizer algumas coisas. Ele ainda tá querendo às vezes pegar a mão de alguém, né? Fazer um gesto. Então, eu acho que é preciso a gente garantir esse direito para todos os sujeitos, como a gente gostaria que isso fosse garantido a nós, né? Claro. Olha, que conversa boa, né? Então, você que está nos acompanhando, esse é o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, um programa que vai até vocês através da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, da Oncocell Genômica e da Oncosite Pesquisas Clínicas. Claro, um programa aqui da Mundial FM, nas nossas manhãs de sábado, trazendo informação em saúde de qualidade e confiável. Hoje nós estamos recebendo aqui a professora psicóloga Flávia Flach, né? Ou Flash, né? Flach, então. Que é professora da Unijuí, é mestre em psicologia social e coordena o grupo Laços de Vida, que é um grupo de apoio psicológico, de escuta social, principalmente, aos pacientes que tratam câncer ou trataram câncer ou que vão iniciar tratamento de câncer e também aos seus familiares, aos seus núcleos de apoio. Um trabalho lindo, né, essencial, que estava fazendo falta aqui em Juí, que é uma cidade no estado que é referência em tratamento oncológico, que recebe gente de todas as regiões do estado, lá na Oncoclínicas do Brasil todo, que nos procura também via pesquisa clínica.
Nós vamos para um rápido intervalo, mas você que pegou o programa andando agora e você quiser ver e rever esse programa, ele já está no ar no canal do YouTube aqui da Mundial FM. A partir de segunda-feira, editado no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Ijuí, Simple Talk. Instituto de Oncologia de Ijuí, também no nosso Spotify. Agradecendo os nossos patrocinadores, É Caseiro Restaurante, comida feita com carinho, Radimais Radiologia, radiologia de qualidade com profissionais altamente qualificados. Bom dia, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, nós estamos de volta com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós estamos recebendo a professora Flávia Flar, que é psicóloga e professora do curso de Psicologia da Unijuí e coordenadora do grupo Laços de Vida, que é um grupo de apoio a familiares e a pessoas em tratamento de câncer ou que já tiveram tratamento de câncer. Eu quero aqui fazer uma referência ao pessoal que está na nossa audiência e que sempre nos acompanha. Eu quero agradecer ao pessoal da universidade que sempre tem acompanhado aqui o programa e nos mandado mensagem, as pessoas que nos abordam na rua carinhosamente, dizendo que acompanham todos os sábados o programa. Quero agradecer muito a direção aqui da Mundial FM que abriu esse espaço gentilmente e brilhantemente a mais de 80 municípios onde as ondas da Mundial FM chegam, para a gente poder levar sempre uma conversa esclarecedora e confiável com saúde, mostrando que aqui a nossa região não deve nada a nenhum grande centro em termos de tecnologia e de pessoas, principalmente a Unijuí, que traz sempre profissionais brilhantes e uma equipe extremamente focada e profissional, tanto na área de saúde como em outras áreas. Quero agradecer aqui a Roxane Mater, que está sempre nos ouvindo, a minha amiga Roxane, que mandou aqui: bom dia, a gente respira devagar para não fazer barulho ao ouvir vocês, doutor Aníbal e doutora. Abraços, Roxane. Também o Norberto Caetano, bom dia, aqui é Norberto Caetano, em Cruz Alta, eu estou em tratamento de câncer no intestino. É muito importante o paciente saber do problema que ele tem. Eu, no começo, achava que comigo não ia acontecer, mas desde o primeiro momento, meu médico Ricardo Souza me colocou a par da minha situação, que deveria ser feita cirurgia, foi feita com sucesso, hoje estou em tratamento. Parabéns, como sempre, seu programa muito importante. Abraços Norberto, abraços a Cruz Alta, abraços a toda a região ali de Cruz Alta que nos ouve e que pode estar compartilhando essas informações. Muito bem, professora Flávia, nós falávamos agora no intervalo sobre as pacientes mulheres que existe uma característica que nós chamamos síndrome do abandono feminino na oncologia, que é tema de congresso, né? E que é uma observação triste que nós temos nos consultórios, que não é uma regra, mas acontece com uma frequência indesejada para a gente, que é quando chega um homem fragilizado em tratamento oncológico, normalmente tem uma mulher que o acompanha e caminha junto com ele a sua jornada até o final. E de uma forma, não como uma regra, mas acontece muito mais, das mulheres ou virem sozinhas às consultas, ou em caso de doenças de jornadas mais pesadas no tratamento, estarem sozinhas durante toda essa jornada. E a gente acabar conhecendo o marido ou o companheiro, ou ao final, ou em algum ponto da jornada. Mas às vezes tem um filho, às vezes tem um amigo, uma amiga que acompanha essa mulher. Mas, em geral, elas caminham sozinhas essa jornada. Vamos conversar sobre essa entidade clínica, né? Isso é uma entidade clínica que a nossa sociedade criou. Né? É bem interessante isso mesmo, porque em vários aspectos, não só nos aspectos de saúde, mas em outros aspectos também a gente percebe o abandono da mulher. Então, o homem, no senso comum, a gente diz o quê? Que o homem é aquele que se adoece, desaba. Né? Porque não consegue, né, se manter, não consegue, ele fica mais fragilizado, então ele precisa de um amparo, né, maior, porque ele fica mais,
né, mais precisando desse apoio. A mulher é vista muitas vezes como aquela mulher forte, né, a mãe que aguenta todas as jornadas, aquela que está ali lutando, então ela consegue suportar tudo sozinha, né, e para além disso, eu acho que tem algumas coisas, né? A gente tem essa questão, né, que vai muito por conta do gênero, né, de pensar a mulher como esse sujeito forte que não precisa de apoio. Mas a gente também tem a questão do não suportar estar do lado dessa mulher. Você acabou de falar da questão de conhecer os maridos lá no final do tratamento. Eu ia até complementar, se você conhece, né? Porque infelizmente, muitos companheiros abandonam as suas mulheres a partir de um diagnóstico. E a gente tem muitas mulheres, inclusive, que têm uma dificuldade muito grande, né, de manter as suas relações afetivas, suas relações, né, conjugais, até por conta do estereótipo do corpo, né? Do corpo perfeito. Então, a gente tem processos de câncer que são mutiladores, né? O câncer de mama, alguns outros cânceres que deixam cicatrizes no corpo. Então, a mulher muitas vezes também tem muita vergonha do seu corpo, né? E acaba não se sentindo mais à vontade para apresentar esse corpo, ou a libido, né? Não existe libido mais, aí não existe desejo, e também os companheiros acabam abandonando porque não veem mais sentido estarem com essas mulheres. O exemplo, né, da Preta Gil. A Preta Gil contava que depois da colostomia definitiva o marido a deixou. Exatamente. Né? E a gente tem muito, assim, mulheres com câncer de mama, que até eu falo da questão da mama, porque o seio a gente sabe que tem um efeito, né, sexual, né, erotizante, né? Então, o fato de você não ter, ou por mais que você tenha feito a reconstituição da mama, você sabe que não é a sua mama, né? Então, a mulher acaba lidando com o seu corpo de um jeito diferente. Então, acho que também a gente poderia pensar o quanto algumas mulheres tendem por afastar algumas pessoas por conta disso, né? Por conta delas mesmas não se aceitarem. Exatamente, de não se aceitarem, elas acabam também afastando as pessoas que estão mais próximas. E tem muitas pessoas que também afastam pela via de que eu não vou contar para os meus amigos o que eu estou passando por vergonha, né? Porque, infelizmente, também a gente tem no senso comum a imagem do quê? Que o câncer a gente associa à morte, a dor, a sofrimento, a perda, a só coisas negativas, né? Então, aquele medo de dizer assim, bom, se eu estou com câncer, todo mundo vai me olhar de forma diferente, e eu não quero isso, então eu não vou falar para ninguém. Então, acaba virando também uma jornada sozinha. A gente sempre tenta tirar os estigmas, né? Sim. Nós temos equipamento lá para não perder o cabelo, e que algumas pessoas nos procuram justamente por isso, homens e mulheres, porque não querem o estigma de ter o câncer. Eu tenho uma experiência sobre estigma que foi interessante, um experimento que uma professora que é minha paciente, mas ela não tem câncer, nunca teve câncer, mas a melhor amiga dela estava em tratamento para câncer e perdeu o cabelo. E ela, por companheirismo, raspou o cabelo dela junto. E o relato que ela me trouxe sobre as experiências de vida com o cabelo raspado. Uma das histórias que ela conta é que ela estava num supermercado e uma criança chegou para ela e falou, nossa, você é careca? Ela falou, sou, olha que legal, passa a mão aqui na minha cabeça. E a mãe puxou a criança e falou assim, olha, ela tá doente, viu? Não toca. Ela tá doente. Ela falou, não, eu não tô doente, eu cortei meu cabelo por conta da minha amiga, né? Ela até doou o cabelo dela e tudo. E ela falou a forma que as pessoas olhavam para ela quando ela chegava num ambiente. Por isso o isolamento social de muitos pacientes. De muitos pacientes. E por isso que é importante não só trabalhar a negação, mas muito mais a aceitação. Sim. Quando os pacientes têm aceitação da sua condição de vida e do milagre que é estar vivo, e que conseguem transformar, essa aceitação transforma
a jornada, tirando o fardo e transformando numa dádiva. A jornada fica muito mais leve. Né? E daí é essencial esse trabalho de vocês. Exatamente. Eu acho que dentro desse contexto, né, das pessoas não conseguirem se aceitar, das pessoas se isolarem socialmente, né, por conta de que sim. Acaba afastando também, né? Exato. E assim, as pessoas, o grupo, a proposta do grupo é justamente isso, tentar fazer com que esse sujeito consiga retomar uma convivência social, né? Porque o grupo, ele tem vários efeitos terapêuticos. Um que, óbvio, é acompanhado por alguém, né, que tem um estudo, que tem, né, da área da psicologia e que vai poder ajudar, né, na escuta dessas pessoas, mas também eles se escutarem. Né? Então, isso tem um efeito terapêutico interessante. Deles falarem a vivência deles. Ah, não, eu estive nessa condição, mas eu lidei desse jeito. Né? Eu fiz, comigo foi assim. Então, eles se identificam entre eles se auxiliam, então eles passam a ser um grupo de amigos. Né? Tanto que nós temos um grupo de WhatsApp com eles, né, que a gente manda as mensagens, porque a gente também tem produzido alguns trabalhinhos no Instagram que são de prevenção, para conhecer o que é o câncer de boca, o que é o câncer de intestino. Então, a gente sabe que cada mês é um mês alusivo a uma questão. Então, as alunas, elas têm produzido um material gráfico, né, que elas colocam no grupo, que elas disponibilizam na página do Instagram do grupo, né, para também servir como efeito preventivo. Então, também isso eu acho que é importante. E como é mais fácil passar por qualquer situação da vida em grupo, né? Nossa, muito, muito, muito mais fácil. E assim, a gente tem cuidado, mesmo cuidado que você falaste antes, da questão do seu consultório, né? A gente escolheu na Unijuí uma sala, que é uma sala isolada, não é uma sala de aula, né? É uma sala isolada, tá lá no prédio da biblioteca, no andar de cima, então já é um espaço que não tem grande circulação de pessoas. É um espaço que as pessoas estacionam na frente e entram no prédio, tem acessibilidade, tem elevador, é uma sala aconchegante, né? As meninas preparam um chazinho, preparam todo o ambiente para o sujeito na hora que ele entra, para também ser acolhedor para ele se sentir bem naquele espaço, né? Então a gente também produz um espaço para isso, né? E como a ambiência é fundamental, né? Eu sempre falei lá, desde quando nós pensamos lá em Oncoclínicas, nós pensamos em ter um ambiente acolhedor e um ambiente que proporcione para o paciente segurança, né? É essencial. Ético, exatamente. É muito interessante o trabalho de vocês, assim, além dessa busca ativa ali, da ausculta que os alunos fazem dentro das instituições, como lá na Oncoclínicas, no CACOM, junto à Liga Feminina, junto à APECAM. Como é que as pessoas hoje que estão nos ouvindo, que estão passando por tratamento oncológico, que vão passar, que já passaram e que tem alguma angústia sobre isso, ou se você é familiar de alguém ou é até um grande amigo de alguém e gostaria de procurar o grupo, como é que faz para chegar no Laços de Vida? Gente, é muito fácil, né? As pessoas normalmente pensam, a gente precisa fazer inscrição, a gente tem... Não, gente, é só chegar. O grupo, ele acontece todas as quartas-feiras. Ele estava acontecendo às 19h30, né? Agora ele passou a acontecer em julho, agora a gente fez 2 horários, né? Que era às 14 horas e às 19h30. A partir agora de agosto, a gente vai ter o grupo só na parte da tarde, às 14 horas, porque a gente achou que esse horário, né, viabilizaria melhor, né, até quem vem de fora, porque a gente tem muitas pessoas de cidades próximas, aqui, Catuípe, Augusto Pestana, Juricaba, que acabam vindo para cá,
né, para isso, para o grupo. Então, vir de dia é mais seguro também. Então, é só chegar na Unijuí, como eu falei, é no prédio da biblioteca, lá no campus. Né? A gente sabe que o prédio da biblioteca é aquele prédio onde tem o auditório, aquele prédio central. É no segundo andar, subindo quem vai para a biblioteca, né, na sala 242C. Na sala 242. Tive que olhar. O prédio número 60, tá, gente? Que é o prédio da biblioteca, né? Então, é 242C. É só chegar. Gente, o horário dele é às 14 horas, mas a gente sempre abre para... Não consegue chegar às 14 horas? Não tem problema. Chega às 14h15, chega às 14h30. Qualquer horário, as meninas vão estar ali. Elas vão estar ali das 14 até umas 16h30. Elas vão estar ali para quem chegar, né, e quiser participar do grupo. Sem inscrição, gente, não tem custo nenhum, absolutamente não tem custo nenhum. E eu digo, reforço, é para tanto pacientes que acabaram de descobrir, que já estão em tratamento, ou aqueles que estão em remissão. A gente começou com a ideia de um grupo só para remissão. Porque a gente percebeu que ainda outros lugares ofereciam acompanhamento psicológico durante o tratamento. Mas o pós-tratamento... O pós-tratamento não. Então, e o pós-tratamento, a gente escuta constantemente das pessoas que a cada exame de monitoramento, a cada consulta de monitoramento, é uma angústia. Até vir o resultado do exame, às vezes as pessoas não dormem, não comem, ficam extremamente angustiadas. Então, a gente pode pensar que, bom, até em remissão existe esse sofrimento. Existe isso. Né? E existe também, infelizmente, a possibilidade de que num dos exames de monitoramento... A doença volte. Exato, que a doença volte. Eu sempre digo para os pacientes, esses exames são para te proteger. Exato. Porque diagnóstico precoce é sempre um diferencial e a gente te acompanha, faz os exames e dorme tranquilo. Porque se ele der negativo, que ótimo. Se ele der positivo, que ótimo. Nós vamos tratar e nós vamos resolver a tempo. Né? Então, eu sempre falo isso para tranquilizá-los. E que isso é um período. Né? Mas... é muito comum o relato da pessoa que foi extremamente forte, positiva durante o tratamento. E depois, quando ele parou para pensar o que ele passou, ele desaba. Muito comum. Eu comparo aquela pessoa que atravessou a rua e um caminhão quase atropelou. E aí, quando você chega do outro lado da rua, você percebeu, você se dá conta do que aconteceu e você desaba. Então, é essencial esse acompanhamento. Olha, parabéns pela iniciativa do grupo. E eu quero dizer assim, ó, tem aqui também nas redes sociais, @Grupo Laços de Vida sem cedilha, Lacos de Vida. Sigam, gente. Tá? @Grupo Lacos de Vida. Para você que teve alguma dificuldade de encontrar o grupo, pode entrar em contato lá com as secretárias na Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, e falar, olha, eu gostaria de ter contato com o grupo Laços de Vida lá da Unijuí, que a gente te direciona, a gente te ajuda nesse sentido. Você que é paciente ou que não é paciente, ou você que é familiar, você que a gente puder ajudar, a gente está lá como parceiro. Ou manda uma mensagem ali no Instagram, que a gente está sempre respondendo. Tem até um vídeo de como chegar. As meninas gravaram um vídeo da entrada, de como chegar até a sala. Né? Então, a gente orienta tranquilamente. Estejam livres para nos procurarem. Pode entrar em contato aqui na rádio também, a gente dá o caminho para vocês, tá? É fundamental esse tipo de iniciativa. Eu gostaria de estar agradecendo, professora Flávia, pela tua presença aqui, pela disponibilidade para os pacientes oncológicos. Eu costumo sempre engrandecer muito as pessoas que fazem muito pela oncologia. Acho que a senhora e a Unijuí têm feito muito pela oncologia aqui na região. O tratamento oncológico não é só a quimioterapia, o tratamento oncológico é muito abrangente. É como eu falo, a gente não trata doença, a gente não trata câncer, nós tratamos pessoas. A Unijuí sempre inovando, né? Quero mandar um abraço a todos lá na Unijuí. A Unijuí sempre trazendo coisas boas, fundamentadas, bem feitas, feitas com amor, com qualidade, né? Como eu acho... É minha casa desde 1997. Né? E como os professores da Unijuí fazem os seus projetos com o coração. Né?
aqui tem o teu coração nesse Nossa, projeto, muito, né? muito. E assim, eu agradeço também as duas meninas que estão fazendo estágio agora, a Júlia e a Giovana, né, que elas têm ido também, elas têm circulado pela cidade, elas têm ido no SESC, até em farmácias, né, elas têm buscado instituições na cidade, né, para divulgar, até porque a gente realmente aposta, né, que isso vai fazer bem para as pessoas, né? Então a gente está batalhando realmente para que as pessoas consigam, para que elas se sintam bem, que elas venham, né, que elas possam experienciar. Não é uma obrigatoriedade de vir toda quarta-feira. Então venha, conheça, vê o que achou, de que forma se sentiu, né? E realmente a Unijuí assim nos acolheu. Né, o curso de psicologia, né, foi fantástico, o apoio também da Pró-Reitoria de Graduação, né, na gente levar isso e para esse grupo funcionar na Unijuí. Né, que com normalmente, toda a estrutura, né? Exatamente, com toda a estrutura da Unijuí. Eu agradeço muito todo o apoio e agradeço muito o convite de estar aqui e poder falar para todos vocês. Muito bem, nós estamos aqui concluindo esse Simple Talk, foi ótimo, é sempre muito bom, é uma hora que passa para a gente muito rapidamente aqui. Acho que a gente teria tempo para falar muito mais e já vou fazer o convite para a professora Flávia para que retorne aqui conosco. Sim, podemos mais voltar. Temas aí, né, em psicologia, em saúde mental e em saúde geral, né, na prevenção também de outras doenças a não ser o câncer. Agradecer a vocês que nos acompanharam. O programa Simple Talk chega até vocês também com um apoio científico da Johnson & Johnson do Brasil, que nos mantém lá no canal do YouTube, ao restaurante É Caseiro, comida feita com qualidade, feita pela família, feita com amor e com ingredientes naturais, o que é essencial na nossa vida de hoje para quem está com pressa e precisa de uma comida de restaurante. E a Rádio Mais Radiologia, radiologia com tecnologia, com profissionais extremamente qualificados, presente em mais de 7 municípios da região e agora fortemente lá em Santa Maria com uma clínica completa. Quero agradecer aqui a Mundial FM também, que abre esse espaço que está sendo essencial para muita gente, aí levando informação de qualidade. Agradecer a professora Flávia Flack. Eu vou aprender a falar alemão ainda. Flávia Flack, que é professora aqui do curso de psicologia da Unijuí, é mestre em psicologia social e coordena brilhantemente aí o grupo Laços de Vida. Agradecer muito ao Laços de Vida por esse apoio aos pacientes com câncer. Cada vez mais nós precisamos de ajuda, né? E lembrando a você que está nos escutando, que perdeu o programa, que nos pegou agora no ar, se você quiser rever o programa, ele já está lá disponível no YouTube aqui da Mundial FM. A partir de segunda-feira, recortes nas nossas redes sociais, @ioi.med, e no nosso canal do YouTube, Instituto de Oncologia de Juí, e também no nosso canal no Spotify. Né? A todos que nos acompanharam, eu quero desejar um ótimo final de semana. E professora Flávia, suas considerações finais. Eu vou deixar uma mensagem muito breve. Gente, o silêncio adoece. Falar é o melhor remédio. Tá? Então busquem conversar, busquem espaços de escuta, né? Nos procurem, que vocês vão ver o quanto isso pode auxiliar a saúde, tanto física quanto mental. E, de novo, muito obrigada a esse espaço, à Mundial, né, a esse programa, por ter nos chamado, e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, professora. Obrigado a todos que nos acompanharam e que nos acompanham. Sábado que vem estamos de volta com mais um Simple Talk.